Já tendo concluído as etapas de compartilhamento sobre as práticas com as mulheres no espelho e com a turma de adolescentes da oficina de teatro da Casa Senhor Tito, caminhamos para o final do nosso curso. Nas próximas 4 aulas, falaremos sobre as categorias de jogos e exercícios do TO. E na última aula, compartilharei com vocês uma proposta possível de oficina do TO, com foco nas questões de gênero. Como vocês sabem, Boal organizou o método do TO através da representação de uma árvore. Nessa árvore, nós visualizamos de modo simbólico as técnicas e demais aspectos do método. Já falamos sobre alguns aspectos representados na árvore, como o solo da ética e da solidariedade, sobre a estética do oprimido, a figura da pessoa multiplicadora do método, sobre as técnicas teatro-imagem, teatro-fórum, teatro legislativo. Também falamos sobre as ações concretas e continuadas. Vamos nos deter agora sobre os jogos e exercícios do TO. Esses jogos são organizados por Boal em 5 categorias. São elas: primeira categoria, sentir tudo que se toca. Segunda, escutar tudo que se ouve. Terceira, ativando os vários sentidos. Quarta, ver tudo que se olha. E a quinta, memória dos sentidos. Podemos dizer que um dos grandes objetivos do arsenal de jogos e exercícios do TO consiste na desmecanização das mentes e dos corpos. Na nossa rotina e lutas constantes, os nossos sentidos se entorpecem. Começamos a sentir muito pouco daquilo que tocamos, a escutar muito pouco daquilo que ouvimos e a ver muito pouco daquilo que olhamos. Sem contar as visões de mundo e opiniões que muitas vezes se tornam engessadas. Boal nos fala que escutamos, sentimos e vemos segundo a nossa especialidade. Os corpos se adaptam ao trabalho que realizam, que devem realizar. Essa adaptação, por sua vez, leva à atrofia e à hipertrofia. Assim, é preciso que o corpo seja reharmonizado para que seja capaz de emitir e receber todas as mensagens possíveis. Assim, os jogos e exercícios do arsenal do TO estão focados na desespecialização e podem ser consultados no livro Jogos para Atores e Não Atores, do Augusto Boal, que já foi citado muitas vezes aqui no nosso curso, né? Bom, vamos então à primeira categoria dos jogos: sentir tudo que se toca. Nessa categoria, procura-se diminuir a distância entre sentir e tocar. Boal sugere uma série de exercícios que articule todo o corpo da pessoa participante. O ponto principal é a sensibilidade ao toque. São exercícios com formas mecanizadas de andar, de se mexer, de externalizar as emoções, de sentir e descobrir novas estruturas musculares, novas maneiras de se expressar com o corpo. No início, os exercícios devem ser brandos, evitando movimentações violentas. Antes de começar, é aconselhável espreguiçar-se e não ter continuidade a nenhum exercício se você tiver algum impedimento físico, como problema de coluna ou alguma dor. Vejamos um exemplo de jogo da primeira categoria: a espada de pau parisiense. 2 grupos, frente a frente, com uma pessoa líder diante de cada um deles. Eles agem como se empunhassem uma espada de pau. Cada um pode dar 6 golpes diferentes. Fingindo que vai cortar a garganta de seus adversários, é preciso que o golpe seja na altura da garganta do adversário, que deve se abaixar com rapidez, e ao mesmo tempo, todos da sua equipe. Tentando atingir os seus pés
quando o adversário e sua equipe têm de pular todos ao mesmo tempo. Também pode-se dar um golpe à esquerda, quando todos devem se esquivar saltando para a direita. Um golpe à direita, todos devem então saltar para a esquerda. Se é dado um golpe bem no meio do grupo, então metade da equipe deve se esquivar para o lado e a outra metade para o outro. Se o líder avança com a sua espada, o grupo adversário deve saltar para trás. O jogo começa quando o diretor indica quem vai golpear primeiro, quem vai golpear depois e assim por diante. Os líderes são neutros, não são atingidos pelos golpes que são endereçados apenas ao grupo. O diretor deve trocar os líderes várias vezes e em seguida determinar que cada líder dê 2 golpes seguidos. Finalmente, os 2 líderes devem se golpear mutuamente, sem ordem pré-estabelecida, e suas respectivas equipes devem reagir a cada golpe. A categoria Sentir Tudo Que Se Toca é dividida em 5 séries. A primeira são exercícios gerais, que trabalham as articulações do corpo, como a cruz e o círculo. Primeiro, desface um círculo com a mão direita. Repousa-se e depois uma cruz com a mão esquerda. Repousa. Depois faça as duas ao mesmo tempo. O círculo com a mão direita e a cruz com a mão esquerda. Bom, um outro jogo dessa série é hipnotismo colombiano. Uma pessoa coloca a mão a poucos centímetros do rosto da outra. Esta segunda pessoa, como hipnotizada, deve manter o rosto sempre à mesma distância da mão do hipnotizador ou da hipnotizadora. A hipnotizadora inicia uma série de movimentos com as mãos, retos ou circulares, para cima ou para baixo, para os lados, fazendo com que a companheira execute e coloque todo o corpo em ação com todas as estruturas musculares possíveis, a fim de se equilibrar e manter a mesma distância entre o rosto e a mão. A mão hipnotizadora pode mudar, para fazer, por exemplo, com que a pessoa hipnotizada passe por entre as pernas da hipnotizadora. É importante que as mãos da hipnotizadora não devam jamais fazer movimentos muito rápidos, que não possam ser seguidos. A hipnotizadora também deve ajudar sua parceira a assumir todas as posições ridículas, grotescas e não usuais. Porque são precisamente essas posições que ajudam a ativar estruturas musculares que são pouco usadas e mesmo a ativar de outras maneiras, né? As que são mais usuais. A pessoa hipnotizada vai utilizar certos músculos esquecidos do seu corpo. Depois de uns minutos, trocam-se quem ocupa o papel de hipnotizadora e hipnotizada. Há alguns minutos mais, as duas pessoas se hipnotizam uma à outra. Ambas estendem as mãos direita e ambas obedecem à mão uma da outra. Uma variante é a hipnose com as 2 mãos. O mesmo exercício, porém dessa vez a hipnotizadora dirige 2 de seus companheiros, uma com cada mão. A pessoa hipnotizada não deve parar o movimento nem de uma mão nem da outra. Esse exercício é para ela também, a pessoa hipnotizadora, perdão. Ela pode cruzar as mãos, obrigar um parceiro a passar por debaixo da outra sem se tocar. Cada corpo deve procurar o seu próprio equilíbrio, sem se apoiar sobre o outro. E a pessoa hipnotizadora não pode fazer movimentos muito violentos. Ela não é uma inimiga, mas uma aliada, mesmo se está tentando sempre desequilibrar seus parceiros. Depois, troca-se de líder, de maneira que as 3 pessoas possam experimentar ser a hipnotizadora. Após alguns minutos, as 3 pessoas em triângulo se hipnotizam umas às outras, estendendo à sua direita sua mão direita e obedecendo à mão direita do outro, que lhe vem pela esquerda. Outra variante possível é hipnotizar sua colega com outras partes do seu corpo. Desta série, também gostaria de destacar equilíbrio do corpo com objetos. Com um objeto qualquer,
Um lápis, uma bola, uma cadeira, um livro, uma mesa, uma pasta, qualquer coisa, procuram-se todas as posições e estruturas corporais nas quais se possa equilibrar esse objeto, explorando todas as relações possíveis entre o corpo e o objeto. Perto do corpo, à distância, em cima, embaixo. Podem-se usar as mãos, mas apenas o mínimo indispensável. Depois de um tempo, dar um sinal para que as pessoas troquem de objeto entre si, sem usar as mãos. Mais alguns minutos, nova troca. Depois, pede-se que as pessoas recuperem seus objetos iniciais. Cada uma procura o seu próprio objeto, entregando o que está consigo para a pessoa que tem o seu objeto, até que todos tenham recuperado seus objetos. Esse jogo pode ser seguido, por exemplo, do jogo Homenagem a Magritte, que veremos na quarta categoria. 5 gestos. 5 pessoas voluntárias são numeradas pelo Coringa. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma deve fazer um gesto original, evitando semelhanças. Em círculo, as participantes reproduzem cada um dos gestos apresentados. Cada gesto corresponde a um número, de 1 a 5. Todas as pessoas andam pela sala. O Coringa fala um número e cada vez, primeiro em ordem crescente, de 1 a 5, e as participantes devem fazer o gesto correspondente ao número pronunciado. Em seguida, o Coringa pode alternar a ordem dos números e criar sequências aleatórias, como por exemplo 2, 5, 1, para que as participantes façam sequências distintas dos gestos. A segunda série da primeira categoria, Sentir Tudo Que Se Toca, são as caminhadas. Elas nos permitem mudar a nossa mecanização nas formas de caminhar. Faz parte desta série a corrida em câmera lenta, ou seja, o último a chegar ganha. Todas as pessoas se posicionam na linha de largada e iniciam os seus deslocamentos. Uma vez iniciada a corrida, não poderão interromper os seus movimentos, que devem ser executados o mais lento possível. Esse exercício demanda muito equilíbrio e estimula todos os músculos do corpo. E outra regra, os 2 pés não poderão estar ao mesmo tempo no chão, hein? A terceira série da categoria Sentir Tudo Que Se Toca são as massagens. Nesta série, Boal propõe um modo de fazer com que as pontas dos nossos dedos ajudem, ao tocar os músculos de nossos companheiros, a relaxar. Para isso, devemos evitar movimentos bruscos ou cócegas, por exemplo. Massagem em círculo. As pessoas sentam-se em círculo, uma atrás da outra, cada uma põe a mão sobre o ombro daquela pessoa que está à sua frente, guardando uma certa distância. Com os olhos fechados, tentam descobrir os pontos endurecidos do corpo da colega à frente, no pescoço, ao redor das orelhas, na cabeça, nos ombros, coluna vertebral, isso durante alguns minutos. A pessoa que conduz determina que todas as demais deem meia volta, sempre com olhos fechados, até que todo o círculo tenha virado na direção contrária. Retoma-se a massagem por alguns minutos. Depois, pede-se que cada uma deite sobre a pessoa atrás, que deve continuar a massagem, desta vez na face, em volta dos olhos, no nariz, etc. A quarta série de Sentir Tudo Que Se Toca são os jogos de integração. Esta série é indicada para criar integração entre duplas ou grupos variados, ou mesmo um grande grupo por inteiro. Nesta série, temos o urso de Poitiers. Uma pessoa é escolhida para ser o urso. Essa pessoa dá as costas para as outras, que são as lenhadoras. Estas devem estar trabalhando em mímica, e o urso deve emitir um grande rugido, e todas as lenhadoras cairão no chão, ou ficarão imóveis, mesmo de pé, sem fazer o menor movimento, totalmente congeladas. O urso se aproximará de cada uma delas, rugirá quanto quiser, poderá tocá-las, fazer cócegas, tudo o que puder para fazer com que elas se mexam, riam, para obrigá-las a mostrar que estão vivas. Se isso acontecer,
a lenhadora se transformará em urso também. E os dois ursos irão fazer a mesma coisa com as outras lenhadoras, que continuarão tentando não se mexer. Segue-se a mesma lógica até que o número de ursos supere o número de lenhadoras ou até que todas sejam ursas. Finalmente, a quinta série da categoria Sentir Tudo Que Se Toca é a gravidade. Esta série nos ajuda a entender e trabalhar sobre as nossas mecanizações cotidianas. A segunda categoria de jogos e exercícios do TO é a seguinte: escutar tudo que se ouve. Ela busca diminuir a distância entre escutar e ouvir e está subdividida em 5 séries. A primeira são exercícios e jogos de ritmo. Nesta série temos a máquina de ritmos, que será explicada na nossa última aula dentro da sequência de uma oficina para abordagem das questões de gênero. Também compõe esta série o jogo Quantos As Existem em um A? Em círculo, uma pessoa vai ao centro e exprime um sentimento, uma sensação, uma ideia, uma emoção, usando somente um dos muitos sons da letra A. Pode-se usar todas as inflexões, movimentos ou gestos com que se for capaz de se expressar. Por exemplo, as demais pessoas repetirão a ação e o som 2 vezes, tentando também sentir a emoção, a sensação, o sentimento ou a ideia de quem originou o movimento e o som. Segue-se essa dinâmica com as demais pessoas do círculo. Também pode-se fazer o mesmo com as outras vogais, E, I, O, U. E também fazer a mesma sequência com outras palavras usadas no nosso dia a dia. Mais um jogo desta série é 1, 2, 3 Bradford. Neste jogo, o grupo é dividido em duplas que se posicionam frente a frente. Na primeira parte, as 2 pessoas de cada dupla contam até 3 em voz alta, alternadamente. A primeira dirá 1, a segunda 2 e a primeira 3. A segunda 1, a primeira 2, a segunda 3. Devem contar o mais rápido possível. Segunda parte. Em vez de dizer 1, a primeira pessoa trocará o número 1 por um som e um gesto rítmico. Nenhuma das 2 pessoas voltará a dizer 1, que se transformará nesse movimento rítmico e no som inventado pela primeira pessoa. Essa pessoa fará um som e um gesto. A segunda pessoa dirá 2, a primeira dirá 3. A segunda fará o som e o gesto, a primeira dirá 2, a segunda dirá 3, e assim por diante. O som e a ação criados pela primeira pessoa no início dessa segunda sequência devem ser repetidos fielmente, sempre no lugar do número 1. Terceira parte. Agora, além de um som e um movimento entrarem no lugar do 1, a segunda pessoa inventará outro som e outro movimento para serem feitos toda vez que se for dizer o número 2. A dupla jogará por alguns minutos tentando ser o mais dinâmica possível. Quarta parte. Uma das pessoas substituirá o 3 por outro som e outro gesto. Então teremos um tipo de dança, somente com sons e movimentos rítmicos sem nenhuma palavra. Os movimentos e sons devem ser bem diferentes uns dos outros para tornar o jogo mais interessante e também para que as pessoas não se confundam, né? Por fim, cada dupla poderá mostrar a sua pequena coreografia para o grupo. Pode-se fazer a sequência também com mais pessoas, sempre em número ímpar. A segunda série de Escutar Tudo Que Se Ouve é a melodia. Compõe esta série a orquestra e música e dança. A terceira série é o som, composta por som em movimento e sons rituais. A quarta série é o ritmo da respiração. Tratam-se de exercícios que nos ajudam na conscientização da nossa respiração. Podemos desmecanizá-la e controlá-la, respirando melhor. E a quinta série de Escutar Tudo Que Se Ouve são os ritmos internos. Na próxima aula, veremos mais categorias dos jogos e exercícios do TO.